Alfabeto na área de redes, letra L. Então, na letra L nós temos LACNIC, que é Latin American Caribbean Network Information Center, que é uma organização responsável pela alocação e administração de recursos de endereçamento IP e números de sistemas autônomos, dos AS, usados principalmente em provedores e em redes de maior porte, regionalizados para a América Latina e Caribe. Então, se tem para América Latina aqui e Caribe, existe um específico, que é o ARIN, para a América do Norte, envolvendo México, Estados Unidos e Canadá. Tem para a África também, AFRICNIC. Tem o RIPE-NCC, que pega uma parte da Europa, e o da Ásia, Austrália, Oceania, que é o APNIC. Tem as mesmas funcionalidades aí, distribuição basicamente de endereços IP. LAN, Local Area Network. Então, o que é isso aqui? É uma rede que tem um escopo, pensando na questão geográfica, limitado. Mas aqui tem uma série de distinções importantes. Não é só questão de área em metro quadrado, é questão administrativa. Então, se está abaixo de uma mesma administração, também é considerado uma rede local. Exemplo, desde uma rede doméstica, com poucos dispositivos aqui, um único switch, até uma rede como essa, com vários prédios, VLANs, equipamentos, também são considerados redes locais. A diferença é que essa rede aqui, com maior abrangência geográfica, normalmente tem o nome de LAN Campus, ou seja, é uma área maior, ok? Mas todos eles são categorizados como rede local. Depois, latência. Latência é o tempo de atraso, desde a transmissão dos dados até a recepção. Então, isso aqui é medido num tempo em milissegundos. Então, milésimos de segundos. E o que envolve aqui nessa latência, Quais são as causas? O que causa esse atraso aí? Então, atraso e latência são sinônimos. Basicamente é o tempo do início do envio de um pacote. Isso considera o tempo gasto aqui também, no sistema operacional do host. Tem o tempo de transmissão, de recepção, de processamento aqui, desse lado, e o retorno. Então, esse tempo todo aqui envolve a latência. Muito bem. Depois, LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Esse é um protocolo usado, baseado em diretórios, usado basicamente para autenticação. Então, esse protocolo aqui é a base, por exemplo, do Active Directory da Microsoft, o AD. Só que esse cara é um protocolo aberto e usado aí em diversos sistemas para fazer autenticação única. Então, por exemplo, existe uma base que é formada de um diretório com grupos, com usuários, podem ter computadores aqui, permissões, as senhas, e os servidores de LDAP fornecem para os clientes, a partir do protocolo, formas de validação. Então, por exemplo, quando alguém entrar com usuário e senha aqui, nesse cliente de LDAP, a validação vai ser feita nesse servidor. Se estiver ok, dá o acesso com as permissões
definidas. Então esse usuário e essa senha não ficam localizados aqui, não ficam nesse armazenamento aqui. Então qual é o interesse aqui? Ao criar um único usuário, esse usuário poderia ter acesso em qualquer um dos clientes LDAP aqui. Então eu não preciso criar esse usuário em cada local onde eu vou fazer o acesso. Esse é o objetivo do LDAP, é muito usado na área de redes. Logs. Então são os registros detalhados de eventos, atividades ou operações de sistemas em aplicações, em serviços, e geralmente são usados para monitoramento, auditoria e diagnóstico de problemas. Os logs são textuais. O que tem que ter minimamente num log, né? Quando aconteceu? Quem gerou? De onde veio? E uma descrição da atividade. Isso é o mínimo que tem que ter num log, se em qualquer log existe isso. Problema, o formato dos logs não é universal. Então o formato aqui não é universal, isso é um complicador na área de redes, porque tem que se fazer o que se chama de parsers, né? Mas seriam filtros, adaptações para poder interpretar esses logs aqui. Legado. Quando se usa esse termo legado ou legacy, que é o termo em inglês, está se falando de uma tecnologia, sistema, software, ultrapassado, descontinuado, mas que continua ainda em uso, devido à sua importância histórica, ou seu alto investimento, ou uma dependência, né, operacional, um custo de migração muito alto, por uma nova tecnologia. Isso aqui é bastante comum na área de redes mesmo. Certo? De ter sistemas de 20 anos em execução, 30 anos, até mais. Então, esse tipo de sistema tem vários probleminhas aí relacionados. Principalmente o hardware, onde são executados esses sistemas, as tecnologias, protocolos de rede que devem ser mantidos, problemas de segurança, com vulnerabilidades, são sistemas que não têm mais correções. Então essa é a ideia de legado. Link. Quando se fala em link, tem várias conotações aí na área de redes. Mas quando está falando de link, normalmente é a comunicação entre uma rede interna e um provedor ou uma conexão com outra rede. Esse é o termo mais comum. Então a gente tem, por exemplo, aqui, nesse caso, 2 links de conexão com um provedor, com um ISP, Internet Service Provider. O link que está se falando aqui porque o link é muito genérico, certo? Mas em termos de rede, quando se fala em link, está se falando de link com acesso à internet. Normalmente é nessa conotação. Porque isso aqui é um link também. Certo? Isso aqui é um link. Mas aí daqui a pouco tu usa uma conotação diferente para cá. Tu usa conexão, o cabo de rede, o petcord, o enlace. Aqui também enlace pode se caracterizar como essa ligação externa. Então uma conexão para fora da rede interna. Depois temos Linux, um sistema operacional, né, código fonte aberto, baseado no kernel do Linux. Então, o que é o Linux na verdade? Linux é um kernel. É a parte que faz o gerenciamento do hardware, que é a plataforma de desenvolvimento de aplicações. Quando a gente fala Linux, está se pensando em distribuições Linux, né? Distro. Que nada mais são que o uso do kernel do Linux mais aplicativos e utilitários distribuídos de uma forma, digamos, organizada, uma forma automatizada que facilita o uso. Mas o Linux em si é apenas o kernel. Aqui trouxe uma linha do tempo do Linux, sistema operacional. Então, esse kernel, essa parte central,
é de 1991. Em 92 começaram as distribuições, ou seja, ao invés do usuário necessitar juntar essas aplicações utilitárias e deixar um sistema operacional com ferramentas para o usuário realmente, grupos começaram a fazer isso, que depois viraram empresas. Primeiro foi Slackware, depois Debian, permanece até hoje, Red Hat, que é uma empresa gigantesca, comprada pela IBM, depois as interfaces gráficas KDE, Gnome, o Kinopix aqui foi uma das distribuições que tinha um live CD, podiam rodar direto da mídia, sem instalação. O Ubuntu, que veio para se tornar uma referência no uso de desktops, né? De substituição de sistemas operacionais para uso de um usuário comum. O Mint, mesma ideia, já baseado no Ubuntu. Então vejam que isso aqui vem vindo, né? As origens mesmo são essas aqui. Esses são as raízes das distribuições. As outras vieram a partir desses caras aqui. Depois temos login, logon, logout, logoff. Então são processos de entrada e saída, né? Em sistemas que os usuários realizam. A base aqui é a necessidade de uma autenticação. Então é necessário normalmente um usuário e uma senha. Mas pode ser um acesso biométrico, um acesso por certificados, por tokens. Mas pensando nesses processos aqui, eles são extremamente comuns, né? Existem em vários momentos aí na área de redes. Trouxe algumas telas aqui de exemplos, né? De entrada de dados para autenticação, de saída de sistemas. Então esse termo aqui, login, logoff, logout, eles são sinônimos. Login, logon, logout, logoff, certo? São todas as mesmas coisas. É para ingresso ou saída de uma sessão, de uma aplicação. Esse é o termo. Depois temos loop. Tem uma condição onde um pacote continua sendo encaminhado de forma indefinida entre dispositivos ou segmentos de rede. Isso causa congestionamento e interrupção da comunicação normal. Então é uma anomalia. Aqui tem um caso clássico, né, de um loop. Então essa ligação aqui, ok, sem problema. Então tem um caminho entre esse switch aqui e esse aqui. O mesmo eu tenho desse switch aqui para esse switch aqui, nesse cabo verde aqui. Agora, quando eu faço essa ligação aqui, eu estou fechando um ciclo. E esse é o nome, loop. Eu fechei um ciclo aqui. Caso não haja nenhuma proteção em relação a bloquear esse loop, um pacote que é enviado, por exemplo, em broadcast. O que é o broadcast? Envia para todas as portas, menos para a porta que originou. Então, isso vai refletir aqui nessa porta, vai ser enviado aqui, novamente enviado aqui e recebido aqui e enviado de novo aqui. Então vai haver um loop e isso não vai terminar nunca mais. Quando termina? Quando se encerra esse loop aqui. Nesse caso, poderia se retirar essa conexão aqui. Tem forma de proteger isso? Sim, existe o protocolo Spanning Tree. Existe dentro dos switches gerenciáveis, né? Uma proteção para loops que logicamente faria esse bloqueio aqui. Não fisicamente, não é tirar o cabo aqui, ele faria o bloqueio da porta para evitar o condicionamento na rede. Mas isso é algo que depende de funcionalidade do switch. Então, falando em loop protection, isso é um recurso que evita loops em caminhos redundantes. Isso pode causar tempestades de broadcast
e multicast, né? E eventualmente aí condicionamento. Então esse cara evita isso de forma lógica. Isso é uma configuração feita em switches. Protocolos de roteamento também têm mecanismos para evitar isso. Então aqui, por exemplo, tem um switch não gerenciável. Então esse cara aqui não tem o que fazer. Se fizer um loop aqui, já era. Esse é o caso. Agora, é possível, usando o Loop Protection, ao detectar um loop como esse aqui, vai ser bloqueado uma dessas portas. Quem faz isso é o switch gerenciável. O switch não gerenciável não tem o que fazer. Esses caras aqui já eram. Então isso aqui é uma funcionalidade dos switches. Tem que ser ativado. Muito bem. Depois temos localhost. Então isso é um nome reservado que se refere ao próprio dispositivo local. Então para que serve isso? Para que serve o localhost? Ele é a própria máquina. Esse é o nome. E esse aqui é o IP. Lembrando que esse IP aqui, na verdade, isso é uma classe A de endereçamentos. Então, teoricamente, qualquer IP dentro dessa faixa aqui, ó, tipo 127.255.1.80, também vai apontar para localhost. O que faz isso aqui? Eu quero testar um serviço TCP/IP no meu sistema operacional. Como é que eu faço? Eu vou fazer um ping 127.001. O que acontece? Esse ping ele vai ficar somente no sistema operacional. Ó. Somente no sistema operacional. Ele não vai ser enviado na rede. Ele não é enviado na rede. Ele fica somente na pilha de protocolos do sistema operacional. Então é extremamente usado isso aqui quando quer fazer comunicação entre processos na própria máquina. Ou, eventualmente, testar o TCP/IP na própria máquina. Depois temos o LAMP. O que é o LAMP? Né? Isso é um conjunto de software livre usado para servidores web. Então ele é composto por sistema operacional Linux, aí vem o L, servidor web Apache, aí o A, sistema de gestão de banco de dados MySQL, ou MariaDB, e as linguagens de programação Perl, PHP ou Python. Normalmente PHP. Então isso aqui foi muito usado, ainda é muito usado como uma base, a plataforma de desenvolvimento de aplicações web. Claro que a linguagem de programação mudou, foram criados frameworks em cima de PHP, em cima de Python, em cima de Go, em cima de Java. Mas não foge muito disso aqui, né? Sistema operacional Linux, servidor Apache, Nginx, por exemplo, Light HTTPD, um banco de dados, pode ser Postgres também, e uma linguagem de programação que faça a integração entre as solicitações que vêm via web, conexões no banco e o retorno em HTML. Essa é a base de aplicações web. Muito bem. Depois temos LLDP. LLDP vem ser Link Layer Discovery Protocol. Esse é um protocolo usado para descobrir, temos um protocolo de descoberta, e anunciar informações sobre dispositivos vizinhos conectados a uma rede local. Então, o que ele fornece? A identificação do dispositivo, capacidade de rede e configurações. Onde é que isso aqui é usado? Em switches e roteadores. O que ele fornece? Olha esse exemplo aqui. Eu quero, por exemplo, saber o que está conectado na vizinhança desse switch aqui.
Através de pacotes LLDP, eu consigo visualizar isso. Então aparecem aqui informações, ó, descrição do equipamento que está conectado. Vai aparecer aqui, por exemplo, a porta que ele está conectado remotamente. Então aqui, porta 10. Consigo ver, dependendo do caso, o tempo que ele está ativo, o IP que ele está nesse momento aqui. Então isso aqui é fundamental e muito usado, LLDP. Isso normalmente está ativado em switches gerenciáveis. Largura de banda. Então, quando se fala largura de banda, isso é a capacidade máxima de dados que pode ser transmitidos através de uma conexão de rede em determinado período de tempo. Isso aqui é o conceito básico de largura de banda. E é medida em bits por segundo. Ou em múltiplos, né? De kilobits, megabits, gigabits, terabits e por aí vai. Então, quando a gente fala largura de banda, a gente está falando do total. Aí é uma questão de limite físico que um determinado enlace pode suportar. A outra coisa é a vazão, ou seja, é quanto de dados, tirando cabeçalhos, podem ser transmitidos. O máximo é a largura de banda. A vazão é quanto eu consigo enviar de dados, porque no final das contas uma rede é para comunicação entre processos. Eu estou comunicando, fazendo uso de pacotes com cabeçalhos para levar os dados. Isso é medido em bits por segundo. Aqui tem um exemplo de uma coleta de um gráfico mostrando, na realidade, a largura de banda. Isso aqui é largura de banda. Para mim medir vazão, eu tenho que medir isso do lado da aplicação. Ou fazer um cálculo tirando aí 5% dos cabeçalhos para ter uma ideia de quanto é a vazão. O loopback é bem parecido com localhost. Só que ele é uma interface de rede virtual. Então, que permite que o dispositivo envie dados para si mesmo. É usado para diagnósticos, para testes de redes internas, sistemas operacionais, para ID de roteadores também. Por quê? Porque é uma interface que nunca vai ser desligada, né? É uma interface virtual. Então aqui tem um exemplo de uma máquina Windows que tem uma interface loopback, ou seja, é uma interface virtual. Ela não existe fisicamente, ela existe para diagnóstico e para conexões entre processos na própria máquina.